Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 16 de agosto. Agora na Espanha, 11 horas e 26 minutos. No Brasil, 6 e 26 da manhã. Gente, a BTC basicamente veio, desenhou mais um candle vendedor, veio dar um beijinho aqui na mediana do canal de Keltner. Eu estava olhando o gráfico das VWAPs, a gente travou exatamente na VWAP mensal. É natural a gente testar a VWAP mensal, justamente porque ela exerce uma força gravitacional sobre os ativos, exatamente como a VWAP anual também exerce, já está inclusive sugando o preço em direção a ela. Então a gente segue aqui desenhando um balezão, a gente sobe caindo, vamos colocar assim, justamente porque o ativo precisa visitar a VWAP mensal porque ela exerce uma força gravitacional. A gente segue desenhando um balezão em direção ao nosso patamar de 30 mil dólares, que é onde está a VWAP anual e que se confunde com essa congestão. No diário, basicamente as duas linhas da nuvem seguem agressivamente apontadas para cima, nada mudou, a gente basicamente transita pela banda superior do canal de Keltner, a linha superior do canal vai se livrar da nuvem entre hoje e amanhã, a mediana está aqui superando o centro gravitacional da nuvem, a linha inferior também vai fazê-lo nos próximos dias. O prognóstico é muito positivo. Isso aqui é um claro sinal de fundo. O canal de Keltner cruzando de baixo para cima a nuvem. Da última vez que isso aconteceu com essa agressividade, a BTC catapultou de 36 em direção ao patamar do all-time high em 69 mil. E é justamente isso que vai acontecer na nossa banda de VWAP mensal. Deixa eu despoluir aqui para a gente poder visualizar com mais clareza. A gente ontem havia estressado a Upper, agora a gente veio prestar continência à VWAP, à VWAP mensal, desculpa, que está em 23.680. A gente chegou a fazer a mínima nessa madrugada 23.795. Quase encostamos, quase beijamos. No intraday a BTC está didática, ela basicamente estressa a lower, volta para VWAP. Estressa a lower, volta para VWAP. Daqui a pouco eu vou dar os sinais. Ontem os sinais fecharam absurdamente rápido, justamente porque ela está didática, está estressando a lower, voltando para VWAP. E é isso que vai acontecer hoje. Hoje está desenhando uma reguinha. Ó. Estressamos a upper, voltamos para VWAP. Estressamos a lower, voltamos para VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais. E na seara fática, o Anthony Scaramucci, da Skybridge Capital, uma gestora de fundos multibilionária, diz que os dois fatores que vão desencadear uma demanda massiva por BTC já estão delineados. O primeiro deles é o atual interesse de fundos de previdência sobre os ativos cripto, principalmente BTC. E o segundo fator é a disponibilização de ativos cripto pela BlackRock através da parceria com a Coinbase. E que disponibilizou no software Aladdin da BlackRock, que é usado pelas maiores gestoras de fundos do planeta, a possibilidade de comprar ativos cripto com um só clique. Enfim, gente, a maior corretora do mercado financeiro tradicional brasileira, a XP Investimentos, listada na Nasdaq, inclusive, abre a plataforma de negociação de criptomoedas. Agora, mais um institucional gigante do Brasil aportando no mundo cripto. Para quem achava que vinha inverno cripto, o fato é que os institucionais, BlackRock, agora a XP, tudo bem que a XP não se compara a BlackRock, mas é a maior corretora do mercado financeiro tradicional brasileira e aportando agora no mundo cripto. E o Fed revela as diretrizes para que os bancos que optem por custodiar criptoativos, as diretrizes que eles devem seguir. Mais um. Isso tudo, gente, é efeito BlackRock. A XP entrando, o Fed regulamentando como os bancos devem custodiar ativos cripto. Tudo isso é efeito BlackRock. A BlackRock é dona de um pouco de tudo. Desde energia elétrica, passando por alimentação, medicamentos, bens de consumo, mineração, siderurgia. A BlackRock tem um pedacinho de tudo.
E eles agora vão pressionar os legisladores, já estão pressionando os órgãos reguladores, vão pressionar os legisladores para criar justamente esse tapete regulatório que vai fazer com que a BTC caminhe em direção a um market cap de trilhões de dólares e que vai levar a uma cotação da BTC em direção a $1 milhão. Eu avisei que a BlackRock, quando ela desce para o playground, ela não desce para brincar, ela desce para agredir. E é isso que está acontecendo. De repente, o Fed, os órgãos reguladores, todos agora têm bons olhos com relação aos criptoativos, porque a BlackRock chegou. Quando eles descem para o play, normalmente não é para brincar. E o acordo nuclear da zona do euro e o acordo nuclear com o Irã, que a zona do euro e os Estados Unidos estavam tentando viabilizar, vai ficando cada vez mais improvável à medida que o Irã fortalece os seus laços com a Rússia. Para quem não sabe, o Vladimir Putin fez uma visita recente a Teherã e dali, inclusive o presidente da Turquia estava presente nessa reunião e dali saíram acordos que acabam por inviabilizar a aproximação e a viabilização desse acordo nuclear do Irã com o Ocidente, que estava bem encaminhado, mas agora acho que foi para o beleléu, já que o Teherã se aproxima cada vez mais da Rússia e essa tensão geopolítica imposta pelo conflito Rússia, Ucrânia e agora China-Taiwan, que pode se transformar num conflito, aproxima cada vez mais Teherã da Eurásia e não do Ocidente. Isso é mais um imbróglio geopolítico que pode aumentar as tensões geopolíticas internacionais. E, gente, o uso de jatos particulares pelos super ricos explodiu. Simplesmente é uma demanda insana. Essa reportagem cita o exemplo do jato particular da Taylor Swift, a cantora que passa mais tempo voando do que parado no hangar, despejando milhões e milhões de toneladas de combustível fóssil pelos ares. E vai de encontro ao que essas celebridades também preconizam. É muito interessante que muitas celebridades que defendem a causa do aquecimento global fazem um uso completamente desenfreado desse tipo de transporte, despejando milhões e milhões de toneladas de combustível fóssil pelos ares. Ou seja, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. E o Snoop Dogg agora anuncia que está lançando o seu cereal, Snoop Loops. O Snoop Dogg, que tem uma mansão no metaverso Sandbox, produz vinho, produz gin, produz cannabis, agora lança o seu cereal. É uma máquina empresarial esse Snoop Dogg. E por isso que eu estou enfatizando esse viés empreendedor do Snoop Dogg aqui no canal, porque é interessante, ele se mete em tudo e tudo em que ele se mete vai muito bem, obrigado. Agora ele está lançando um cereal para quem produz cannabis. Lançar um cereal infantil é engraçado. Mas enfim, gente, fica esse registro da máquina empresarial de Snoop Dogg. A BTC segue resiliente, caminhando para o nosso alvo mais imediato, aqui no patamar de $30 mil. É ali que a gente vai encontrar um ponto de inflexão mais interessante, talvez formar aqui uma subonda 2, para numa onda 3 buscar essa camada congestional no patamar de 40 mil, que lá no gráfico semanal coincide com o centro gravitacional da nuvem. Ou seja, é a coerência da análise técnica. Aqui no semanal a gente está com o candle comprador acima da MM200, nos livramos da MM200, agora só resta a gente buscar a nuvem na projeção ali no patamar de 40 mil. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Deixa eu ver como é que tá a Shiba Inu, já tinha subido horrores, agora segue ali em 1.630 e tal, chegou a bater 1.700 e pouco, enfim. Tá bom? Daqui a pouco eu volto e aceito sugestões de análises nas mensagens abaixo. Grande abraço.